nós vamos dar início ao nosso culto. E o prelúdio de hoje foi gravado pela Claudinha lá em São Moritz. Então, vamos começar a nossa celebração, entrando em contato com esse mistério que chamamos de Deus, inominável de tantos nomes, né? Mas, sobretudo, o silêncio é a casa onde ele fala ao nosso coração. Vamos começar silenciando e ouvindo o prelúdio. Beleza, hein, Claudinha? Lá em São Moritz, que inveja, né? Que realmente, da minha parte, além da admiração, um pouquinho de inveja, né? Até porque a gente está entrando daqui a pouco no mês do aniversário da igreja e São Moritz é um marco na história da comunidade. Hoje nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. Também hoje é dia dos avós. E hoje termina a semana, que foi a Semana da Amizade, dia 20 de julho é o Dia da Amizade. Se nós não estivéssemos em quarentena, a gente estaria festejando tudo isso numa celebração só. Mas, de alguma maneira, é isso que está em jogo aqui, né? A força dos avós e das avós, o milagre da amizade e o tempo comum, que é o lugar do extraordinário, onde Deus aparece na caminhada do cotidiano, porque é ali que ele se faz grande, né? No mínimo, nas ações do dia a dia, nos comportamentos mais habituais, né? Quando vamos à rua, à padaria, é ali que ele fala, e as nossas vidas vão sendo regadas, vão ganhando sentido, exatamente porque esse mistério nos atravessa. Nós vamos hoje celebrar uma série de falas de Jesus em torno do mistério dessa mensagem que ele chama de reino. São várias parábolas, são vários textos
alusivos da grandeza dessa mensagem. Toda a nossa liturgia está sendo costurada para isso. Por isso, nós vamos começar com uma música que é muito significativa para uma das mensagens de Jesus hoje, que é uma música gravada pelo grupo de Petrópolis, Dorival Caymmi, Suíte dos Pescadores. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Adeus, adeus, pescador, não se esqueça de mim. Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo ruim. Vou fazer sua caminha macia, perfumada de alecrim. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Essa música eu acho tão bonita, tão sagrada, né? Tão sagrada, tão bonita. Nós vamos nos preparar para um instante de oração, com um texto que está aqui na nossa liturgia, do escritor Otávio Paz. Todo mundo deve conhecê-lo, né? E o texto diz assim: assim como do fundo da música brota uma nota que, enquanto vibra, cresce e se adelgaça, até que noutra música emudece, brota do fundo do silêncio outro silêncio, aguda torre, espada, e sobe e cresce e nos suspende. E enquanto sobe, caem recordações, esperanças, as pequenas mentiras e as grandes, e queremos gritar, e na garganta o grito se desvanece. Desembocamos no silêncio, onde os silêncios emudecem. Nós vamos agora cultivar um instante profundo, de profundo silêncio. E emudecer, como diz a letra aqui, as grandes e as pequenas mentiras, emudecer os ressentimentos, as mágoas, não para que eles não tenham capacidade de se expressar, mas para que eles percam força, para que fale mais alto a voz do mistério, que faz com que tudo valha a pena, até o passado dolorido, até as quedas do caminho, valem a pena, porque se transforma em trampolins e a gente amadurece, floresce e a vida volta a valer a pena. Então vamos silenciar para que o mistério fale. E logo depois vou pedir a nossa Maria Júlia, nossa mãezinha, para que nos quebre com uma oração. Ok. Beleza? Então, mãezinha, eu sei que ainda está travado. Você falou, travou. Então, vou pedir só um pouquinho de silêncio e você quebra com uma oração. Tá bom, mãezinha?
Senhor Deus e Pai, nossos corações estão alegres, Senhor, por mais esse dia e por sentirmos, Senhor, de forma tão grande a Tua presença nas nossas vidas. Nós somos gratos por isso, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, este grupo da igreja, Senhor, mas um grupo que é amigo e cultiva a amizade, Senhor, e nós te agradecemos por isso também, Pai. Senhor, outra coisa que nós agradecemos é porque nós temos passado por esse período tão difícil, Senhor, e Tu tens guardado as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, Senhor, na saúde, Pai. E queremos Te pedir por todas as pessoas, Senhor, que estão adoecidas nesse momento, Senhor, nossos amigos, nossos familiares. Eu lembro, Senhor, a irmã da Nelly, pela qual ela tem pedido as nossas orações, e nós Te pedimos também, Senhor. E nesse momento agora, Pai, eu quero que Tu, nesse momento, venha, Senhor, falar aos nossos corações sobre as parábolas que Jesus nos falou, Senhor, enquanto esteve aqui, Senhor. As palavras dele que venham, Senhor, calar nos nossos corações, Senhor. E nós sabemos, queremos que Tu estejas com quem vem nos trazer essas palavras do nosso amigo e nosso irmão Jesus, Pai. Que o Teu Espírito encha os nossos corações, Pai, de consolação, de alegria vinda de Ti, Pai. Tudo isso eu Te peço, Senhor, e Te agradeço por Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos ouvir, conforme a oração da nossa mãezinha, da Maria Júlia, ouvir exatamente a leitura do texto do Evangelho para esta manhã. Está aqui, a passagem está aqui no boletim, né, na liturgia. Eu vou pedir ao Pedrão para que possa lê-la para a gente. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai vendo tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Obrigado, Pedrão. Antes da mensagem de hoje, nós vamos ouvir Jesus Esperança para o Mundo, que é o número 86 do Cancioneiro. Ficou uma gravação bem legal, bem bonita. Nossas
Muito bonita. Essa música é um clássico da famosa Teologia da Libertação. Ela é cantada nas comunidades eclesiais de base. Eu tive a oportunidade de ter em algumas reuniões e vem pessoas pobres, de periferias, com padres, pastores, e colocam peixes, comidas, para celebrar a festa do reino, que mostra que as nossas diferenças, elas somam, elas não subtraem, e que nós nos enriquecemos com a diversidade, com a luta comum, para que a gente possa transformar o reino em festa na terra. Muito bonita, muito bom ver esse grupo muito heterogêneo, né? A Lirinha entrou em contato, Ricardo, Luiz Gustavo, 2 vezes, não entendi, é só porque ele é filho da Gabi, então a Gabi tem privilégios, aí ele duplica no vídeo, mas o Simoninho, tanta gente rica ali, muito bonito. E para falar sobre a festa desse reino, a grandeza dessa proposta, nós convidamos uma amiga nossa da comunidade, que é a Luciana Mano, que está toda semana aqui, gravando, né, e ajudando a editar essa celebração e depois disseminando, né, para que todos e todas tenham oportunidade de acompanhar em suas casas posteriormente. Ela é formada em teologia, é professora de inglês, querida de todo mundo, muito amada por todos, e exatamente por ser uma voz de uma mulher que quer celebrar o reino na terra, quer festejar a vida na terra, é que ela vai ter hoje a alegria de nos dar alegria. A alegria de nos dar essa alegria. Então, minha irmã amiga, é com a palavra com você. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito gentil da sua parte, muito generosa, né? A sua maneira de receber esse convite que foi feito há 2 semanas e você prontamente se disponibilizou. Então, minha amiga, a palavra é com você. Obrigada, Alexandre. Não sei se eu sabia exatamente em que eu estava me metendo quando eu aceitei o desafio, não, mas é isso, né? A gente sabe que tem coisas que são maiores que a gente, esse mistério é sempre maior que a gente. Eu queria começar aqui agradecendo a Deus e a ICI, na verdade, por esse espaço que eu encontro nessa igreja já há 15 anos de crescimento, espaço de mistério, espaço de encontro e espaço de amor, né? E dar o meu bom dia a esses queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs amadas e admiradas, inspiradoras, amigos queridos também, sortudos de ter a gente por perto. Queria agradecer a vocês também por estarem aqui me ouvindo. Eu sou formada em teologia, mas a minha relação com a palavra de Deus e com principalmente as parábolas de Jesus é muito mais de um lugar de gente e de professora do que de teóloga, assim, né? Então, eu acho que queria até já começar dizendo para vocês que eu entendo a teologia como a relação, o estudo da relação do homem com Deus. Então, eu acho que eu não tenho nenhum interesse aqui de que vocês se relacionem com a palavra do mesmo jeito que eu. Mas eu quero que vocês me conheçam e conheçam da minha relação com Deus através do que eu vou falar para vocês hoje. Então, a missão de hoje é tratar de 5 parábolas, né? Não são 1 ou 2, são 5. E o assunto não é assim sobre amor, perdão, a graça, não. É sobre o reino de Deus. Então, esse desafio todo que eu aceitei sem saber, né? Para uma mulher e uma professora em meio à pandemia, não é nada que eu já não esteja vivendo diariamente. Então, vou tentar aqui trazer um pouco para vocês do que eu pensei sobre isso. A minha leitura foi feita, na verdade, na versão da Bíblia da Mensagem, que tem uma linguagem um pouco mais modernosa aí, mas que eu gosto de ler, enfim. E pode ser que algumas vezes eu cite o texto e seja um pouco diferente desse que o Pedro leu, mas a ideia central vai ser basicamente a mesma. Mas antes de começar, eu queria compartilhar com vocês sobre uma aula de teologia que eu tive recentemente. Não foi num seminário, não foi com um grande teólogo, foi numa aula de ciências do 2º ano, com um aluno de 7 anos, né? Eu sou professora de inglês, sim, mas
Recentemente me formei professora generalista e dou aula de inglês e ciências numa escola bilíngue, dou aula de ciências em inglês também. E o assunto desse bimestre é astronomia, né? A ciência que a gente está estudando é astronomia. Então, numa primeira aula, querendo saber um pouco do que eles conheciam sobre o universo, eu abri o microfone, assim, num Zoom como esse, e o primeiro aluno quis dizer o que ele sabia. Eu sei que o universo é infinito. E eu achei bonito aquilo, e o outro, mas se é infinito, aonde é o meio? Não, se é infinito, não tem meio. São crianças de 7 anos, tá? O debate deles é bem em torno dessa matemática aí. E aí, um menino pediu a palavra e perguntou, mas Miss Lu, se o universo não tem meio, aonde mora o Deus? Eu tive, assim, um segundo para responder a isso, mas um mundo passou na minha cabeça, né? E aí, essa pergunta desse meu aluno, que se chama Vitor, me desestabilizou um pouco e eu rapidamente disse, não, Vitor, essa pergunta não é a ciência que quer responder, né? Essa pergunta é uma conversa legal para você ter com seus pais e eu acho que cada um tem um entendimento diferente disso e é bacana você começar a aprender com eles. E seguir a minha aula, né? Mas aí, sendo constantemente interrompida por um menino, e eu falei, não, peraí, deixa eu só terminar de falar. E ele, não, eu preciso falar. Falei, tudo bem, Léo, pode falar. Aí ele, é que eu quero dizer que eu sei aonde Deus mora. E eu falei, tá bom, Léo. Aí ele, não, Deus mora aqui, ó. E ele gesticulava assim com a mão. Deus mora aqui, ó. Ou aqui, atrás do nosso planeta. Ou em frente ou atrás do nosso planeta. Eu não sei direito. Eu só sei que é bem perto. E eu sei disso porque eu sonhei. Eu preciso dizer para vocês que eu me emocionei um pouco com essa fala dele, mas falei, tudo bem, Léo, mas a gente não está falando de Deus, vamos voltar aqui para o universo. E é claro que a parte teóloga e a parte cristã em mim olhou para isso e sabia que o tempo inteiro eu estava assim, falando um pouco de Deus, né? Que eu entendo como o criador desse universo. Mas eu que cresci ouvindo que Deus era o dono do universo e circulava livremente, né? Esse espírito, a imagem que eu tinha na idade do Léo, por exemplo, não era de um Deus que morava pertinho assim. Era de um Deus que era enorme e ocupava a infinitude do universo. E aí, estudando ciências, até para dar essa aula para as crianças também, eu me deparei com a visão da ciência, né, do universo. E com Carl Sagan, que é um astrônomo que eu admiro muito e eu gosto muito das coisas que ele escreve, principalmente porque eu acho que o respeito e a atitude que ele tem com o universo são muito parecidas com o respeito e a atitude que eu tenho diante do mistério. Um dos textos bem famosos dele, ele diz que quando você olha, você está distante o suficiente do nosso planeta e você pode olhar para ele na vastidão do universo, a gente é só um ponto pálido azul. E em outro momento, ele diz que todo mundo é feito de pó de estrela, né? A atitude dele é interessante porque o Carl Sagan, desde pequeno, tem esse amor pelas estrelas e quando ele descobre que o material que compõe as estrelas também está presente no nosso corpo, para ele, ao invés de dominar o conhecimento sobre a estrela, ele entendia que conhecer sobre a estrela também era conhecer sobre ele. Então, por isso que eu admiro tanto. Mas então, partindo disso, vamos olhar aí para essa história de Jesus, né? Num contexto rápido aqui dessa história, Jesus escolhe essa tarde só para contar histórias. É isso que o texto diz um pouco antes, que ele sai de casa e vai para uma praia. E ele nota que a multidão se aproxima e pega o barco para fazer como se fosse um espaço de sala de aula para que ele pudesse ver a multidão que o texto diz que estava ali presente. E aí ele decide que ele só ia contar histórias, né? E a gente sabe que essas histórias que a gente chama de parábolas, e Jesus mesmo menciona isso posteriormente nesse mesmo trecho, são maneiras de explicar conceitos difíceis ou de atrair. Na verdade, a palavra de Jesus é mais dessa, né? De alcançar pessoas que, de outra forma, não estariam interessadas de aprender sobre aquilo, mas que, através das histórias, aprendem. E é importante a gente trazer também que a tradição oral, nesse momento, é fundamental para a construção da sociedade, da comunidade e da religião, né? A contação de história,
que é um lugar que a gente perde um pouco quando vira adulto hoje em dia, né? Mas que a criança tem esse mesmo, ela tem essa mesma atitude de que isso é um momento sagrado, é tão sagrado que pode preceder um momento igualmente sagrado, que é o momento do sono. Pode te preparar para aquilo, mas também está presente num momento de diversão, de entretenimento, que é uma leitura de um livro, e a criança tem muito essa coisa de querer que alguém conte para ele, de imaginar enquanto ouve a voz. Então tem muita coisa aí nesse lugar de contar história que tem a ver com afeto, que tem a ver com a presença, que tem a ver com a relação. Então, essa coisa de Jesus escolher contar histórias, para mim, em si, já é muito simbólico da grandeza que é o reino de Deus, né? Enfim, então, entre essas muitas histórias, ele escolhe 5 para explicar o que era o reino de Deus. E como eu disse, eu cresci ouvindo que havia um céu, que o reino de Deus era essa coisa que eu sempre imaginava com um castelo, uma coisa enorme, num lugar claro, iluminado, que tocava-se música de harpa, que hoje, se eu parar para pensar, é uma grande chatice, mas era essa a imagem que eu tinha, de tudo muito calmo, e das pessoas leves, e elas não andavam, elas flutuavam. Então, essa ideia do reino de Deus era muito atrelada à ideia do céu, né? E aí, quando eu penso nisso e penso no que eu aprendi com essa leitura do Carl Sagan, de que a gente é só um ponto pálido na vastidão do universo e que a gente é pó de estrela, eu confesso para vocês que as coisas entram meio que em parafuso. Mas aí, num dia, quase há mais de 2000 anos atrás, dentro desse pálido ponto azul, lá no meio do mundo, lá no continente africano, o Deus que se fez pó de estrela virou gente, cresceu e foi à praia, um dia qualquer, e decidiu contar a história. E ele começa dizendo que o reino de Deus é uma semente de mostarda plantada por um agricultor. Depois ele diz que é o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães. Depois ele diz que é o tesouro encontrado acidentalmente por uma pessoa, ou um comerciante de joias que encontra a pérola perfeita. E depois ele diz que é uma rede que é lançada ao mar. Então eu queria falar rapidamente da minha leitura aqui dessas 5 parábolas e por que eu acho que Jesus escolhe essas imagens. E eu vou começar com as 2 primeiras, que são a da semente e a do fermento, e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Primeiro eu vejo que tem muita intencionalidade de Jesus em escolher essa figura da semente, que é tão pequena, principalmente a de mostarda, né, que é aquela coisinha, e junto com ela, em relação com ela, a figura do agricultor, que é uma profissão, claro, mas também é uma atribuição, né? Se hoje a gente tem um dito popular que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, na época, é bem possível que de agricultor todo mundo tivesse um pouco, porque havia ali uma constituição de sociedade diferente e a necessidade básica de se plantar para ter, né? Então tem esse lugar do comum aí, do agricultor, com aquela pequena semente que torna uma árvore que acolhe muitos pássaros. E aí vem a mulher, né? Que esse Jesus progressista insiste em destacar sempre que pode. Sempre que o texto bíblico escrito por homens permite que isso apareça, né? A gente consegue pescar isso aí. As mulheres que estavam, sim, muito presentes, já se sabe, ninguém mais debate isso, muito presentes no ministério de Jesus, como discípulas, como amigas, como pessoas de altíssima relevância e importância para o ministério dele. Mas nessa imagem ele escolhe a mulher trabalhando com o pão. O pão, ao longo do Evangelho e ao longo da Bíblia, simbólico de vida, de providência, de alimento e de presença divina. Em tantas circunstâncias, o pão aí aparece como nesse lugar de Deus provendo, né? Mas é a mulher que está colocando ali o fermento no pão para esse pão crescer. E não é por acaso que Jesus escolhe essas figuras tão comuns e tão, talvez,
e não irrelevantes, pelo contrário, muito relevantes, mas tomadas como, estão ali, tem que estar, né? E daí, né? Uma mulher, e daí um agricultor. Mas ele traz o agricultor e a semente, a relação da mulher com o fermento para esse lugar de construção e multiplicação. A árvore de mostarda depois serve de ninho, de acolhimento, de casa. E o pão se multiplica como se multiplicou, como Jesus multiplicou. Para alimento, para sustento, para providência divina. Nesse aspecto, eu percebo, e aí eu queria compartilhar isso com vocês, que o reino de Deus é o lugar do comum, do alimento, do ninho, da casa, e da multiplicação, e do acolhimento. O reino de Deus simbolizado nisso. E aí, ainda intencionalmente, Jesus acaba de contar essas duas histórias, segundo o texto bíblico, ele dispensa o povo. E vai para casa com seus discípulos e discípulas, amigos e amigas próximos ali. Quando ele chega lá, a pedido dos seus discípulos e discípulas, ele explica as histórias e ele emenda nessas outras 3 parábolas. Percebam aí é inevitável para mim como professora olhar que Jesus muda um pouco as figuras de retórica que ele está usando quando o público-alvo muda. E com esses mais próximos, ele tem uma outra abordagem. Como quem diz, olha, vocês estão andando aqui comigo todo dia, mas o reino de Deus, ele é um tesouro que foi encontrado aí por acaso. E que o cara vai lá e compra o terreno onde ele achou o tesouro. Ele é uma pérola que um comerciante acha por acaso, vende tudo para ficar com aquela pérola, né? E ele é essa rede de peixe, essa rede que é lançada para pescar e que volta cheia, né? E que depois vem outra pessoa para separar esses peixes bons dos peixes maus e lançar os peixes maus de volta ao mar ou lançar fora, né? E aí eu quero apontar aqui que a lição de Jesus talvez se expanda um pouco. E ele traz a ideia do acaso. O acaso do reino de Deus. A graça, né, que a gente prefere dizer por ser um termo tão bíblico, né? Mas que é o acaso, que não tem a ver com trabalho nenhum, que não tem a ver com poder meu, controle meu nenhum, mas que tem a ver com estar aberto para perceber. Então, se para o povo ele estava falando do que não era percebido, que é o lugar do agricultor e da sua relação com a semente, a mulher e da sua relação com farinha, ele aponta para os discípulos que é preciso perceber, é preciso estar aberto para o acaso do reino de Deus. Eu não vou entrar no mérito de separar os peixes bons e maus, porque a gente já tem aí muita teologia em cima disso. Mas mesmo o trabalho de separar o peixe bom do mal, se a gente voltar lá para a canção que a gente ouviu no início, maravilhosa inclusive, na prece do pescador, o pescador pede que um peixe bom eu vou trazer. Se Deus quiser um peixe bom, eu vou trazer. Porque todo pescador sabe que quando vai pescar, nem todos os peixes vão servir para o propósito ali. Da mesma maneira que, como Jackler mencionou na semana passada, a ideia do joio e do trigo é uma coisa muito presente na gente, como indivíduo, né? Eu percebo esse peixe bom e mau nesse mesmo lugar, no lugar de que o reino de Deus vem para apontar o que não é tão bom na gente e que a gente precisa lançar fora mesmo. E apontar o que é bom e que a gente precisa levar para alimentar e multiplicar. Porque o reino de Deus vem para trazer essa transformação. Um lugar de choro, um lugar de dor, sim, porque transformar-se não é fácil. Mas um lugar de transformação. Então, essas 3 ideias, para mim, são muito fortes, né? O lugar
do comum, o lugar do acaso e o lugar da transformação, como representativos desse reino de Deus. Todos esses processos, de uma maneira geral, e aí eu estou falando das 5 parábolas, a gente poderia entender como possíveis de sofrer interferências e falharem, na verdade, não atingirem seu objetivo, né? Se o agricultor não cuida da semente, a semente não vai... as chances da semente se tornarem uma boa árvore são pequenas. Se a mulher se descuida do fermento, o pão não dá certo. Se a pessoa andando não percebe o tesouro no terreno, não vai encontrar, e assim por diante, a gente pode perceber todas essas coisas. Então, a nossa atitude de estar pronto para fazer o que é o nosso comum e estar aberto para o acaso do mistério é que vão fazer a gente aprender sobre o reino. E aí, Jesus, depois de contar todas essas histórias, e ele, como fazia sempre, vira para os seus discípulos e fala: mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? E os discípulos dizem que sim. Mas aí Jesus responde com uma outra parábola. E ele diz: então vocês já devem ter percebido. A versão que o Pedro leu foi um bom escriba, né? A versão que eu tenho diz: um aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa. E aí eu acho que entra o nosso lugar nessa leitura do reino de Deus e nessa busca de se relacionar com o mistério e de entender essa grandiosidade toda, o nosso lugar de olhar para o novo e o velho, do nosso conhecimento, da nossa estrutura, de permitir que um interaja com o outro. Porque o novo, às vezes, faz o velho perder a sua validade. O velho, às vezes, fortalece o novo. E a atitude do bom aluno é construir a sua aprendizagem a partir disso, a partir do velho e do novo, quando a gente precisa. Então, nessa minha releitura aí dessas 5 parábolas, eu posso dizer para vocês, e aí num tom muito de testemunho pessoal mesmo, que eu me peguei olhando para o reino de Deus e olhando para essa necessidade de compreensão de uma outra forma. Porque o reino de Deus é aqui, é a gente, é o nosso dia a dia, mas é também o mistério dos encontros, o mistério dos tesouros que aparecem na nossa vida, das relações que ressignificam quem a gente é. É também o lugar do fazer, do produzir, do alimentar e do acolher, que é esse lugar do ser humano, dos pós de estrela que somos. O reino de Deus está na vida, porque Deus sendo Deus, sendo essa ideia que eu tinha desse ser enorme que circulava pelo universo, se fez pó de estrela para me contar essas histórias, para contar essas histórias para aquele povo. Toda vez que eu converso com os meus alunos sobre a gente tentar explicar alguma coisa, né? A gente tenta explicar para eles a diferença de usar fatos e opiniões para se descrever alguma coisa. Eu digo para ele, quando a gente fala alguma coisa da nossa experiência ou quando a gente dá a nossa opinião sobre alguma coisa, a gente não está descrevendo essa coisa. Mas a gente está falando muito mais da gente, de quem a gente é. E quando Jesus está falando aí sobre o reino de Deus, ainda que muitos pastores tenham me dito que ele estava falando de fatos, essas narrativas, para mim, me trazem uma ideia muito mais de relação, da relação que ele tinha e das metáforas que ele encontrou para explicar isso. E essa riqueza fala tanto desse homem Jesus. Esse pó de estrela Jesus. Sobre o divino que está na vida.
sobre a gente cuidar da nossa vida e cuidar da vida do outro. E pensar nisso em momentos em que diariamente a gente é martelado com números exorbitantes de morte, de descaso e de descuido. É pensar que talvez, para que Deus more bem pertinho, como o Léo, meu aluno, falou, aqui na frente do nosso planeta ou atrás, talvez a gente precise trazer esse reino de Deus, plantar e fermentar esse reino de Deus, encontrar esses tesouros que estão aí perdidos em terrenos baldios e construir o comum e estar aberto para o acaso do reino de Deus. E eu queria terminar com uma citação de um teólogo, Félix Alexandre Pastor. Ele foi orientador do Garcia Rubio em Roma, e ele, escrevendo sobre Paul Tillich, e o artigo dele se chama Ontologia e Revelação, Filosofia e Cristianismo em Paul Tillich. Tem uma frase que me marcou muito, né? Ele diz o seguinte: o reino de Deus está longe e permanece distante, mas se torna presente na história como juízo crítico sobre uma certa forma de sociedade e como norma configurante de uma forma futura de realidade social e histórica mais próxima do ideal da justiça. Então, que Deus dê para a gente uma atitude como a do Léo, de buscar que ele esteja tão pertinho da gente, uma atitude como a do Carl Sagan, de olhar e ver quão infinito tudo isso é, e quão pequeno a gente é nisso tudo, mas que a gente perceba no comum e no acaso o poder transformador da graça do reino de Deus. Amém. Amém, Lu. Olha, se eu fosse Jesus, desculpa a arrogância, hoje eu teria dito assim: o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a uma mulher que fala com o olhar encharcado de encantamento e que nos atrai para a sua fala, que nos faz mergulhar na sua fala e, através da fala, nos faz silenciar no gozo do mistério. Você falou daquilo que o seu coração está cheio, muito bonito, e falou assim, transpirando experiência, beleza, encantamento. Muito bonito ouvir isso. O Edson, nosso pastor, tem falado muito que é importante da gente estar na nossa celebração partilhando presenças femininas, se enriquecendo com essas presenças. E é muito bom saber que a gente tem uma teóloga e uma pregadora, uma mensageira, né, entre nós. E tenho certeza que tem outras presentes aqui. E a gente vai fazer igual a última parábola. A gente vai tirar coisas velhas e novas da despensa. Aqui tem muita coisa na nossa comunidade que nos enriquece. Há muita tradição, há muita experiência, há muita espiritualidade. Então, Lu, parabéns, amiga. Que lindo, lindo, lindo. Esse seu aluno é um teólogo de mão cheia. Melhor até do que o Félix Pastor, porque ele notou que pode estar na frente ou atrás, mas está sempre lá com a gente. Então, vamos continuar agora ouvindo o nosso coro Mirza, que teve uma presença hoje ilustre. Ana me contou ontem que foi da Sul, não foi, Ana? Não é isso? Que é a companheiríssima da Ana e que ajudou a Ana a reconhecer e se aprofundar na música. Olha a riqueza que a gente está ganhando, né? Todo mundo querendo participar com a gente e ela esteve presente pela primeira vez cantando. Então vamos ouvir, nos preparando para a Eucaristia.
Teu Santo Filho sem pecar foi enviado para levar o peso que era todo meu e se tornar Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus. Humilde rei nada falou e assim se fez Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste a teu ser, e hoje sou um servo teu, pra teu louvor, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Com sangue vem lavar meu ser. Meu Cristo és Cordeiro de Deus. Com a palavra, o nosso Papa e o Cardeal. Quem vai celebrar com a gente, para a gente, é o nosso pastor Edson e o Jacler. Pois bem, então chegamos agora nesse momento da Eucaristia, onde, recebendo a palavra do nosso pastor Alexandre, eu e Edson vamos conduzir esse momento na sequência dessa bela inspiração com que a Luciana alimentou a nossa vida no dia de hoje. E relembrando da cena bíblica, principalmente aquela do Evangelho de Mateus, que é o evangelho que nós temos seguido nesse ano, no texto bíblico diz o seguinte, que enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão esse que você provavelmente já tem à sua frente, pegou esse pão e deu graças a Deus. Pão esse que nos momentos de fome nos preenche com as dimensões do universo. Pão cujos grãos se mesclam como estão mescladas as estrelas no céu e passam a produzir vida em nós. Pão que contém o fermento, que se expande e não se retrai, contamina de forma positiva e não negativa o seu entorno. Pão que sobre a mesa, com seus amigos, representa um corpo de ingredientes, inclusivo, nutritivo e comunitário, como é o reino do céu. E quando ao acaso somos surpreendidos pelo cheiro de pão quente e fresco,
Esse pão tem uma força de atração muito intensa que parece nos convidar a uma existência mais plena. Depois, Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos. Partiu porque pão não é enfeite, porque pão só serve ao seu propósito quando é partido. Como cada um de nós precisa ser partido, dividido, pulverizado. E disse: peguem e comam. Isso é o meu corpo. Edson. E de igual maneira, nosso Senhor, depois de haver dado graças, distribuiu também o vinho entre os discípulos e as discípulas. É preciso que entreguemos o nosso corpo, é preciso que nos entreguemos como comida do mundo, comida do outro, como disse Jacques. É preciso que, como pó da terra, como disse Lu, compartilhemos um pouquinho daquilo mesmo que não temos. Mas, de igual maneira, é preciso não perder de vista essa dimensão do vinho, que é a dimensão da alegria, que é a dimensão da vida, do sangue. E, sobretudo, nesse momento que estamos tão necessitados de sinais de esperança, em que o nosso desejo fica tão estranho, tão escondido, e não sabemos sequer articular o nosso desejo, as nossas aspirações. E nesse contexto, é bom saber também que nosso querido Jesus nos oferece o vinho para que não percamos a alegria, para que não percamos essa dimensão do prazer. E a Lu, acho que nos joga, nos remete hoje a esse prazer que está presente nas pequenas coisas, no dia a dia, desse cotidiano do reino de Deus. Então, também o vinho como sinal da presença maravilhosa do Cristo entre nós. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Deixa eu levar para ela, Dani. Aqui. Tu sabes, ó Pai, que é tão difícil sobreviver no cativeiro sem a esperança do reino de Deus, como cantou na sua palavra nossa querida Lu. Pelos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Canta-nos, ó Deus, as canções da terra que Jesus fala, da terra parabólica de Jesus, desse reino que está tão perto de nós. Serve-nos no deserto o maná e concede-nos a graça de brincar e saltar nos teus dias de descanso, como expressão de confiança. E que haja em algum lugar essa bênção, que é o que experimentamos agora, e que todos e todas possam experimentar. Uma comunidade de homens, mulheres, velhos, crianças e nenezinhos de peito, que seja um primeiro fruto, um aperitivo, uma carícia do futuro, um beijo teu no rosto de cada um de nós. Amém. Amém. Muito bonito. Jacques, você podia puxar para a gente o Pai Nosso? Oremos então juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bom. Obrigado, Jacqueline. Antes de nós ouvirmos a última música de hoje, há um texto do Van Gogh aqui na liturgia, muito bonito, que diz assim: o coração do homem é muito parecido com o mar. Ele tem suas tempestades, suas marés e suas profundezas. Ele tem suas pérolas também. Exatamente essas pérolas que nascem, sei lá de onde, esse acaso de que a Lu falou tão bem, essa gratuidade, não sabemos de onde, por quê e para quê. Nós vamos, à luz disso, ouvir a música O Céu, do Nando Reis e da Marisa Monte. La ye la ye la ye la la ye la ye la ye la ye la ya la ye 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 la ya. O céu vai tão longe, está perto. O céu fica em cima do teto. O céu tem as 4 estações, escurece de noite, amanhece com o sol. O céu serve a todos, o céu ninguém pode pegar. O céu cobre a terra e a lua, entra dentro do quarto, rua do avião. Mora o céu, dentro do universo mora o céu. O céu para quedas e saltos, o céu vai do chão para o alto. O céu sem começo nem fim, para sempre serei seu fã. La ye la ye la ye la la ye la ye la ye la la ye la ya la ye la ye la ye la la ye la ye la ye la la ye la ya. O céu vai tão longe, está perto. O céu fica em cima do teto. O céu tem as 4 estações, escurece de noite, amanhece com o sol. O céu serve a todos, o céu ninguém pode pegar. O céu cobre a terra e a lua, entra dentro do quarto, rua do avião. Mora o céu, dentro do universo mora o céu. O céu para quedas e saltos, o céu vai do chão para o alto. O céu sem começo nem fim, para sempre serei seu fã. La ye la ye la ye la la ye la ye la ye la la ye la ya la ye la ye la ye la la ye la ye la ye la la ye la ya. Olhai pro céu, olhai pro chão. Olhai pro céu, olhai pro chão. Pro céu, pro chão. Pro céu, pro chão.
Beleza, hein, Edson? Edson está ali mencionando, né, o gosto, a aprovação. É assim que eu me sinto também, né? É um culto todo costuradinho, né? Agora que eu estava vendo aqui, comparando as letras, tudo costuradinho. Parece que foi feito com régua, espaço, esquadro e compasso, né? Tudo bem alinhadinho, muito bonito. Nós vamos já terminando, eu vou passar a palavra para o Jacques para dar os avisos finais. Bom, pessoal, então, como o Alexandre bem disse, nós estamos chegando aqui ao final da nossa celebração e, como de praxe, temos alguns avisos para alimentar a nossa semana de atividades, para a gente se envolver com tudo que tem acontecido na nossa igreja, apesar da distância que nos separa, apesar das 19 semanas em que nos encontramos sem nos encontrar, né? Bom, dessa forma, a gente continua sem previsão de retorno, apesar das liberações do poder público em relação à movimentação na nossa cidade. Vamos ter bastante cautela nesse assunto, considerando o nosso público, a natureza das pessoas da nossa igreja e tal. Então, sem nenhuma pressa com relação a isso. E temos, inclusive, nesse momento, descoberto muitas novas possibilidades de convivência e de atuação, o que é mais interessante, apesar dessas restrições todas. Bom, e a gente segue com as nossas atividades normalmente, segundas-feiras com a classe Poutilho, às quartas-feiras as reuniões do grupo de oração, aos domingos as celebrações ao vivo, e a classe Poutilho que segue a todo vapor, conduzida pelo nosso querido Alexandre Cabral, com um tema difícil que só ele é capaz de conduzir, né? Narrativas teológicas sobre o mal e a morte. Eu ainda não cheguei nem perto para saber do que se trata, mas assim, eu já fico, de certa forma, até assustado. Mas eu tenho a plena certeza de que ele nada de braçada por esses assuntos e o público, eu tenho ouvido, que tem gostado bastante. Temos também aniversariantes essa semana. Hoje, Maria da Penha Melo Ferrari. Amanhã, Maria Elisa Ramacher e Maria Neide Ferreira Leite. No dia 28, Ângela do Nascimento Carvalho, Rafaela Embuzeiro Duarte Bodstein e Rosana Montenegro Martins da Silva. No dia 29, Fátima Maria Mendes Nogueira, Flávia de Macedo Amaral. No dia 30, Ana Júlia Mures Esteves Lopes, Fernando Vitor Penteado Gonçalves e o nosso diácono Aloísio. E no dia 31, Bruno Ramacher Ataberno. Então, uma semana cheia de aniversários na nossa comunidade. Se você tiver a chance de encontrar algum deles, mandar uma mensagem, tiver o contato deles, o faça. É importante, nesses momentos de distância, a gente se fazer presente dessa forma. Eu pergunto, se dentre alguns dos que eu mencionei, se tem alguém presente aqui. Eu não sei se vocês viram passando as câmeras do Zoom, se tem, dentre esses que eu mencionei, alguém presente. Eu acho que não. Mas a gente pede até para as pessoas que são mais próximas desses que eu mencionei, por exemplo, a Ana Júlia, que da família da Nelly. Nelly, por favor, mande o nosso abraço para a Ana Júlia. Né? Faz tempo que a gente não a vê e a gente sente muita saudade dela. Mandarei, pode deixar. Falarei que ela está no boletim. Isso aí. Pergunto também se tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui no Zoom, que está entrando no nosso ambiente pela primeira vez. Estou vendo presenças aqui que faz tempo que eu não vejo. A gente tem Joyce, tem Sabrina, Telmo, vários queridos aqui, Eliezer, pessoas que da juventude da nossa igreja, que não estão nem mais morando no Rio, alguns deles, mas que estão presentes aqui com a gente, que graças ao Zoom a gente pode se encontrar, ver se há quanto tempo não corta cabelo, ou se já não nasce mais cabelo, né?
Jacle, tem a Su, que cantou no coral, né? A gente destacou aqui, está aqui com a gente, está aqui embaixo. LGK11 Alpha. Ah, maravilha. Com esse nome em código, só o Alexandre mesmo para descobrir. Obrigado, Su, pela sua presença. Obrigado pela participação no coro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só lembrando também agradeço. que... Su, olha que belezinha sua aí, olha que maravilha. Só lembrando também, viu, Jacle? Isso aí, Su. Lembrando que hoje também vivemos aí a ressurreição do grupo Carimbo da Paz, né? Que é o grupo que cantou aquela música "O Futuro Ilumina o Presente", que é uma música que a gente canta muito na igreja também. Então foi bom ver essa moçada aí ressurgindo, muito legal, essa diversidade musical aí, muito bacana, né? Isso enriquece demais a nossa celebração. Parabéns ao Carimbo da Paz. Alguns chamavam de Cachimbo da Paz, mas pega mal, né? Carimbo da Paz. Fechando esse nosso momento aqui de avisos, eu trago um agradecimento da Regina, que tem feito um relevante e profundo trabalho junto às mulheres da Vila Mimosa, de um atendimento emergencial necessário, de muitas pessoas da nossa comunidade que de pronto se mobilizaram, ajudando com bens materiais aquelas mulheres. E até pergunto ao Alexandre se ele tem alguma notícia complementar, algum próximo passo necessário dentro dessa ação. Nós recebemos algumas doações essa semana, que vieram, se eu não me falha a memória, de uma pessoa ligada a Ana Paula. E a Regina ficou muito, muito contente, porque estava precisando demais. Ainda precisam de mais coisas, né? A Cíntia fez uma divulgação, né, dos materiais necessários, mas já atendemos uma boa parte lá, segundo o que ela me contou. Beleza, obrigado. Bom, então, esses eram os avisos para a nossa semana. Então, devolvo a palavra ao Alexandre, ao Edson, para que a gente feche essa nossa celebração, orando pelos nossos aniversariantes, a bênção e o nosso bate-papo da paz ao final, né? Como sempre é. Muito bom, Jacle. Olha, antes da bênção, eu vou pedir para o Edson fazer a oração e dar a bênção. Queria que nós, nesse momento, orássemos muito pela amizade que nos constrói. É uma igreja de amizade, né? E isso é importantíssimo, muito importante. Jesus de Nazaré, lá no capítulo 15, verso 15 do Evangelho de João, ele abre mão de ser chamado de Senhor. E ele abre mão de chamar os outros de servos ou de escravos. Ele abre mão. E fala, olha, não vos chamo mais de escravos ou de servos. Ele abre mão da relação vertical e de domínio, e ele assume uma relação horizontal de troca. Então, a nossa comunidade tem que continuar a ser a comunidade da amizade, que não é um mero detalhe, não é uma escolha, não é uma escolha particular, é um projeto. Por isso as trocas, por isso a Lu tem que ter lugar para falar, por isso a Nelly, por isso a Ana, por isso Jacle, Lirinha, porque é uma comunidade horizontal, de troca, onde nós crescemos mutuamente, porque todos enriquecem a todos e todas. E é assim, tem sempre coisas novas e velhas para a gente reinventar ao longo das nossas trocas. Então, apesar da gente estar distanciado, o Dia da Amizade, uma pena que a gente não está, né, frente a frente na igreja, senão a gente teria que celebrado um culto inteiro dedicado ao tema. Mas esse momento de oração é também para a gente pedir para reforçar os laços de amizade, companheirismo do nosso caminho comum. E hoje também é Dia das Avós e dos Avós, né? Dos e das avós, né? Avós e avós. E me parece que é uma data importantíssima. Tem muitos avós e avós da comunidade. E talvez seja uma das imagens mais bonitas para pensar Deus, como queria o Rubem Alves. Deus é muito mais um avô do que um pai. No meu caso, eu acredito que tenha sido assim. Não só porque é bonachão, mas porque não tem o dedo em riste, porque é capaz de acolher, porque tem muita experiência nas costas,
porque abre mão de algumas certezas, algumas dores fizeram a caminhada ser mais madura e, portanto, mais livre. E a gente queria também agradecer pelo milagre dessa experiência. Então, nesse momento de oração, além dos aniversariantes, eu vou pedir ao Edson também para orar pelo entrelaçamento da comunidade na amizade e pelos avós e pelas avós que compõem esse quadro tão rico da nossa igreja. Edson, podia terminar com você, meu irmão? Nosso Deus amoroso, bondoso, Mãe querida, Pai presente, nós te agradecemos o banquete espiritual que tivemos nessa manhã. Te agradecemos a palavra da Lu, tão tocante, tão simples, tão feminina, tão tátil. Nós precisamos tanto disso, ó Deus. Descer da altura dos conceitos, das abstrações e tocar mais, sem chinelos, com os pés mesmo, essa terra tão bonita que habitamos e amá-la, amar os nossos corpos, amar, ó Deus, esse mistério que nos envolve. Obrigado por essa manhã. Obrigado, nós te agradecemos a vida dos nossos avós, os avós e as avós. Louvado sejas por essa bênção. O Alexandre tem razão. Essa é uma metáfora belíssima para ti mesmo, ó Deus. Tu és a nossa avó, que nos acolhe, que não julgas os nossos comportamentos, que perdoas os nossos desacertos. Nós te agradecemos. Eu quero te agradecer especialmente a avó, a mãe da Ana Paula, a avó da Ana Luz, que está aqui conosco, está sendo um aprendizado para nós também conviver com ela. Ela tem trazido tanta alegria para a nossa casa. E é assim que é a avó e é o avô na nossa vida. Nós te agradecemos. Obrigado pela amizade. O Alexandre tem chamado a atenção e a gente poderia ter esse dia como um dia oficial da nossa comunidade. Assim como comemoramos o dia da reforma, assim como comemoramos as datas do calendário litúrgico, que seja um dia importantíssimo, dia que celebramos a amizade, porque, na verdade, é isso que essa igreja nos ensina. O que é viver no diapasão de uma amizade. Pessoas que nos amam, pessoas que nos são caras, pessoas que são mais chegadas que os nossos próprios irmãos de sangue. É uma bênção, é um milagre. E nós te agradecemos e te louvamos por isso. Pedimos-te por aqueles que estão nesse momento mais sôfregos, com mais dificuldades. Nós te pedimos assim uma bênção especial para a irmã da Nelly, a Celi, que atravessa esse momento difícil. E a Celi representando todas essas pessoas, ó Deus, que estão nesse momento com dificuldades, que caminham com dificuldade nesse momento. Como a rigor todos nós estamos. Abençoa a Celi, abençoa todas essas pessoas, abençoa todos nós. E a tua bênção muito especial nessa manhã sobre os nossos aniversariantes, os nossos e nossas aniversariantes. Que a luz divina brilhe no coração de cada um, de cada uma. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos e te pedimos todas estas bênçãos. Em nome do nosso amigo Jesus, na unidade desse sopro bendito que nos toma, que sopra e que nos faz irmãos e irmãs, uns e umas dos outros. Em nome dele, na unidade do Espírito Santo. Amém. E que a graça do nosso amigo Jesus de Nazaré, que o amor grande de Deus, o nosso Pai, e as comunhões maravilhosas do Espírito da Luz, sejam sobre vocês, sejam sobre nós, sejam sobre todas as pessoas espalhadas pela face desta terra, e sobre todos e todas, e sobre os animais, sobre as pedras, sobre as árvores, sobre tudo permaneça essa bênção, não somente agora, mas para sempre. Amém, amém, Senhor. Sou eu.
É só.